Sonda da NASA tira foto deslumbrante de dunas de areia gelada em Marte. A NASA compartilhou uma nova imagem tirada pela sonda Orbitador de Reconhecimento de Marte, MRO, na sigla em inglês, mostrando impressionantes dunas de areia gelada dentro de uma cratera de aproximadamente 5 km de diâmetro. A imagem revela alguns detalhes sobre a formação de ravinas no planeta vermelho que se formam à medida que o gelo derrete com a mudança das estações. A sonda MRO tem estado voando sobre Marte desde 2006, enviando fotografias de volta à Terra e revelando novos detalhes sobre o planeta. A superfície do campo principal de dunas apresenta uma série de padrões poligonais de tons escuros que, segundo a NASA, podem ser o resultado de um processo de geada sazonal. Várias das encostas de dunas mais íngremes que apontam na direção do vento albergam sulcos estreitos que sugerem o início da formação de ravinas. A imagem foi tirada a uma distância de cerca de 315 km acima da superfície de Marte pela potente câmera de alta resolução HIRSE instalada na sonda espacial, com a agência Sputnik Brasil. A Argentina diz que restringirá voos do Brasil, Chile e México. Até segunda ordem, voos rotineiros do Chile, Brasil e México serão suspensos, disse o governo em comunicado. Diretriz semelhante para voos do Reino Unido já está em vigor. A Argentina decidiu suspender voos do Brasil, Chile e México a partir desse sábado, 27, para evitar que linhagens diferentes do novo coronavírus entrem no país, enquanto se prepara para uma segunda onda de infecções. Quinta, 25, o governo informou, em comunicado, que as medidas incluem exames e isolamento obrigatório de cidadãos voltando de outras regiões. Até segunda ordem, voos rotineiros do Chile, Brasil e México serão suspensos, disse o comunicado. Uma diretriz semelhante para voos do Reino Unido já está em vigor. A Argentina registra 2.278.115 casos de Covid-19 e 55.092 mortes. O governo está preocupado com a situação no Brasil, que tem mais de 12 milhões de casos e supera 300 mil mortes, com a Agência Brasil. Onda paralisa a produção no Brasil por causa da pandemia de Covid-19. Fabricante é a 8ª empresa a paralisar a produção no país nos últimos dias. Interrupção das atividades ocorrerá em Itirapina e Sumaré e será retomada no dia 12. A montadora Honda anunciou que suspenderá as atividades no Brasil por causa do recrudescimento na pandemia de Covid-19. A fabricante torna-se a 8ª empresa a paralisar a produção no país nos últimos dias. Segundo a montadora, a interrupção das atividades ocorrerá nas unidades de Itirapina, SP, e de Sumaré, SP, a partir de terça-feira, 30, até 9 de abril. A produção será retomada no próximo dia 12. A montadora Honda anunciou que suspenderá as atividades no Brasil por causa do recrudescimento na pandemia de Covid-19. A fabricante torna-se a 8ª empresa a paralisar a produção no país nos últimos dias. Segundo a montadora, a interrupção das atividades ocorrerá nas unidades de Itirapina, SP, e de Sumaré, SP, a partir de terça-feira, 30, até 9 de abril. A produção será retomada no próximo dia 12. A Honda reforça que as medidas adotadas visam preservar a saúde e segurança das pessoas. Além disso, a empresa segue empenhada em minimizar os impactos da pandemia em sua cadeia de valor, bem como
os inconvenientes ao consumidor, informou a montadora em comunicado. A compensação das horas não trabalhadas será negociada com o Sindicato dos Metalúrgicos. Além da Honda, suspenderam as atividades no Brasil as montadoras Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Volvo e Scania, com Agência Brasil. Cristo Redentor iluminado de verde alerta para doença rara confundida com esclerose múltipla. A ação faz parte da campanha Março Verde, em alusão ao Dia Internacional de Conscientização da Neuromielite Óptica, NMO. Nesse sábado, 27, o Cristo Redentor, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, RJ, e do país, foi iluminado na cor verde. A iniciativa da CDD, Associação Crônicos do Dia a Dia, em parceria com a NMO Brasil, teve o objetivo de alertar o público sobre a importância da conscientização sobre a neuromielite óptica, doença inflamatória rara, crônica e grave, do sistema nervoso central, que acomete principalmente os nervos ópticos e a medula espinhal. A iluminação de pontos históricos na cor verde para mostrar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes também ocorre, simultaneamente, em outros pontos espalhados pelo Brasil: Congresso Nacional, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Brasília, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Câmara dos Vereadores de Niterói, RJ, e Museu de Arte Contemporânea de Niterói. De causa desconhecida, a neuromielite óptica, NMO, também chamada como Síndrome de Devic, é uma doença neurológica rara. A condição pode afetar pessoas de qualquer faixa etária, sendo mais comum mulheres de meia idade em fase produtiva. Os sintomas mais frequentes são fraqueza, dormência nos braços e pernas, fadiga excessiva, dificuldade para andar, alteração de sensibilidade, disfunção do controle da urina e do intestino, podendo evoluir para paralisia total dos membros e até levar à morte. Com algumas similaridades, enquanto a esclerose múltipla, é uma doença de predomínio em caucasianos, a neuromielite óptica acomete mais afrodescendentes e descendentes de asiáticos. Por isso, os países do hemisfério norte têm mais e menos NMO. No Brasil, por conta da miscigenação étnica, há mais casos de NMO em comparação ao resto do mundo. Sobre a CDD, Crônicos do Dia a Dia. A CDD, Crônicos do Dia a Dia, existe para apoiar todo o potencial humano e ampliar as perspectivas de vida das pessoas com condições crônicas de doença. A CDD, organização sem fins lucrativos, trabalha para conectar pessoas através de projetos e conteúdos, pontes e oportunidades para que nenhum sonho das milhares de pessoas no Brasil que convivem com uma condição crônica de doença precise ser ofuscado por conta de um diagnóstico. Com 3,4 mil mortes, Brasil passa de 310 mil vítimas da Covid. Número é segundo maior contabilizado, foram quase 86 mil novos casos. O Brasil passou mais uma vez da marca das 3 mil vítimas da Covid-19, registrando 3.438 óbitos em 24 horas, e chegou nas 310.550 mortes desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, neste sábado, 27. A taxa de letalidade está em 2,5% e o índice de mortalidade está em 147,8 para cada 100 mil habitantes. Com 3,4 mil mortes,
Brasil passa de 310 mil vítimas da Covid. Número é segundo maior contabilizado, foram quase 86 mil novos casos. O Brasil passou mais uma vez da marca das 3 mil vítimas da Covid-19, registrando 3.438 óbitos em 24 horas, e chegou nas 310.550 mortes desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, neste sábado, 27. A taxa de letalidade está em 2,5% e o índice de mortalidade está em 147,8 para cada 100 mil habitantes. Essa é a terceira vez em menos de uma semana que o número de mortos passa de 3 mil, a primeira foi no dia 23, com 3.251, e o recorde foi registrado nesta sexta-feira, 26, quando 3.650 brasileiros perderam a vida em um dia. Desde segunda-feira, 22, foram contabilizadas pelo CONAS 16.508 falecimentos, mais um recorde negativo na pandemia. Também pela terceira vez na semana, São Paulo registrou mais de 1.000 mortes, foram 1.051 registros no sistema. Com isso, o estado continua liderando a quantidade de vítimas quando considerados os dados totais, com 71.747. O Rio de Janeiro é o segundo na soma absoluta das mortes, 36.026, mas é o que continua a apresentar a maior taxa de letalidade, com 5,6%, mais do que o dobro da média nacional. Minas Gerais, 23.366, Rio Grande do Sul, 18.680, e Paraná, 16.124, fecham o top 5 de maiores quantidades de óbitos. Foram ainda 85.948 novos casos, totalizando 1249032 contaminações, conforme o boletim. O estado de São Paulo também lidera nos valores totais, com 2410498 contágios confirmados. Na sequência, aparecem Minas Gerais, 1093539, Paraná, 833.786, Rio Grande do Sul, 828.397, e Santa Catarina, 793.856. As médias móveis dos últimos 7 dias estão em patamares recordes também, os casos estão em 77.129 por dia e as mortes em 2,543, com a agência ANSA. Alegando falta de dados, Anvisa suspende prazo de análise para uso emergencial da Sputnik V. Em comunicado nesse sábado, 27, a Anvisa informou que faltam dados considerados importantes para a análise. O andamento da análise para uso emergencial das vacinas pode ser acompanhado em um painel disponibilizado pelo governo federal. Houve a suspensão da contagem dos prazos, até que a empresa apresente as informações descritas como não apresentado no painel divulgado, diz o comunicado. A Anvisa informa ainda que, apesar da suspensão do prazo, a análise dos demais documentos enviados pela União Química continua sendo realizada. O laboratório brasileiro pretende fabricar a Sputnik V em parceria com o Centro Nacional de Pesquisas de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, desenvolvedor da vacina. Com isso, o prazo de 7 dias úteis para que a Anvisa decida sobre o pedido foi suspenso até que haja a entrega de todos os documentos. Assim que os dados restantes foram entregues,
o prazo volta a correr. O segundo pedido de permissão para uso emergencial da Sputnik V no Brasil foi entregue na madrugada de sexta-feira, 26. Com o segundo pedido protocolado, o primeiro pedido acabou cancelado. O governo federal já anunciou a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, que devem ser entregues até o final de junho deste ano, com a agência Sputnik Brasil. Por falta de censo, ficamos sem censo. Não espanta que a presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a economista Suzana Cordeiro Guerra, diante do brutal corte de verbas do Instituto que faz levantamentos sobre a inflação, o mercado de trabalho, a produção agrícola, da indústria, do comércio e de outras atividades de serviços que formam as contas nacionais, traduzidas a cada trimestre pela marcha do Produto Interno Bruto, vulgo PIB, tenha pedido demissão, por absoluta falta de meios materiais para fazer o censo demográfico. A mais completa radiografia socioeconômica e ambiental do país, para conhecer as condições de vida da população em todos os municípios do Brasil e em seus recortes territoriais internos, indo de casa em casa para colher os dados com o responsável pela residência, é feita decenalmente há mais de um século. O primeiro censo populacional foi feito em 1808, quando a corte portuguesa se instalou aqui. Em 1872, houve o mais completo censo geral do Império. Na República, salvo em anos de eventos extraordinários como em 1910, em meio à gripe espanhola, e em 1930, em plena troca da política de café com leite pela ditadura Vargas, o censo fotografava o Brasil, sem retoques. A partir de 1940 tornou-se lei o censo decenal. Desde então só foi adiado em duas ocasiões, o de 1990 foi adiado para 1991, porque o país estava de cabeça para baixo com o Plano Collor que congelou a poupança e aplicações financeiras. Em 2020, a pandemia da Covid-19 recomendou o adiamento para 2021, mas o IBGE aperfeiçoou métodos para manter suas demais pesquisas. Os políticos que cortaram verbas do censo sentirão breve o efeito bumerangue em suas bases eleitorais. Cada censo afere com precisão, mediante visitas às casas das famílias, a população de todos os 5.570 municípios do país, suas carências e evoluções. Com os dados, calcula-se a cota-parte de cada município no Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados. Como os cidadãos moram nos municípios, rurais ou urbanos, e não nos estados ou na União, é a partir de cada cidade ou vila que a roda da economia se movimenta. O presidente Jair Bolsonaro parece não entender isso, pois acredita que a União está fazendo um favor quando transfere recursos para estados e municípios. É a devolução da parte que lhes cabe no que foi arrecadado neste vasto e mal gerido latifúndio chamado Brasil. Conhecer o que se passa nas famílias e nos municípios é fundamental para calibrar melhor as políticas públicas. Um bom e preciso diagnóstico, portanto, não é despesa supérflua, como entenderam os deputados que aprovaram o canhestro e irreal Orçamento Geral da União de 2021. Com uma base precisa de dados é possível reforçar esta ou aquela área com recursos que seriam gastos desnecessariamente em outras áreas que vão melhor. Um diagnóstico preciso permite a eficácia da medicação. Em política pública é a mesma coisa.
Mas dá para pedir censo em relação ao censo num país em que falta um consenso básico sobre a necessidade de usar máscaras e evitar aglomerações em tempos de pandemia descontrolada. Há um ano, desde que a pandemia da Covid-19 se alastrou pelo mundo e aterrissou no Brasil pelas entradas de aviões vindos dos 4 cantos do mundo, sem qualquer medida profiláxica ou estabelecimento de quarentena para os que vinham de terras onde havia contágio, o que menos se observou no Brasil foi censo. Sobretudo do dirigente Mor, que chegou a mover guerra contra as vacinas. Para empresários, é preciso controlar o presidente. Donos de empresas, banqueiros e executivos veem na mudança no comando do Congresso um novo canal para as suas demandas. Nas últimas semanas, empresários, banqueiros, economistas, a elite do que se convencionou chamar de mercado financeiro deixaram claro que a paciência com o governo Jair Bolsonaro chegou ao fim. Uma carta escrita por um grupo de economistas, mas também assinada por pesos pesados do PIB nacional, cobrando uma mudança radical nos rumos da administração federal, tanto no plano do combate à Covid-19 quanto na área econômica, se tornou a face mais visível dessa insatisfação. Mas as conversas e articulações vão muito além disso. A mudança no comando do Congresso, com a chegada de Arthur Lira, progressista-sal, à Câmara e de Rodrigo Pacheco, de MMG, ao Senado abriu, segundo empresários, um novo caminho para suas demandas. Não à toa, segundo apurou o Estadão, os 2 parlamentares já se reuniram em pelo menos 9 oportunidades com grupos de banqueiros, donos de empresas e executivos. Nas conversas, o tom é de que é preciso controlar o presidente. País política para empresários, é preciso controlar o presidente. Donos de empresas, banqueiros e executivos veem na mudança no comando do Congresso um novo canal para as suas demandas. Foto, Folha Press / Sérgio Lima Jair Bolsonaro Credit, foto, Folha Press / Sérgio Lima por Jornal do Brasil publicado 28, mar, 2021,072.03. Nas últimas semanas, empresários, banqueiros, economistas, a elite do que se convencionou chamar de mercado financeiro deixaram claro que a paciência com o governo Jair Bolsonaro chegou ao fim. Uma carta escrita por um grupo de economistas, mas também assinada por pesos pesados do PIB nacional, cobrando uma mudança radical nos rumos da administração federal, tanto no plano do combate à Covid-19 quanto na área econômica, se tornou a face mais visível dessa insatisfação. Mas as conversas e articulações vão muito além disso. A mudança no comando do Congresso, com a chegada de Arthur Lira, progressista-sal, à Câmara e de Rodrigo Pacheco, de MMG, ao Senado abriu, segundo empresários, um novo caminho para suas demandas. Não à toa, segundo apurou o Estadão, os 2 parlamentares já se reuniram em pelo menos 9 oportunidades com grupos de banqueiros, donos de empresas e executivos. Nas conversas, o tom é de que é preciso controlar o presidente. Mais sobre o assunto, 28 de março de 21 Cristo Redentor iluminado de verde alerta para doença rara confundida com esclerose múltipla. 28 de março de 21 Voz influente no Partido Democrata pede intervenção dos Estados Unidos no Brasil. 28 de março de 21 Queiroga promete 11 milhões de vacinas para a próxima semana. Um empresário que participou de um encontro com os 2 na semana passada, em São Paulo, disse, na condição de anonimato,
que o que se está buscando, diante da gestão catastrófica da pandemia, é um diálogo com o legislativo. Por meio de Lira e Pacheco, que são duas figuras que se mostraram sensatas. Segundo ele, com o presidente nenhum diálogo foi possível, já que Bolsonaro não consegue se aprofundar em nenhum assunto e só faz piada e fala palavrão. Lira e Pacheco sabem da gravidade da situação e estão funcionando como interlocutores, disse. De acordo com esse empresário, um dos pontos que mais tem preocupado os empresários é a imagem nefasta do Brasil no exterior, o que prejudica diretamente os negócios. E essa imagem ruim está muito ligada ao ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e a Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Segundo ele, a questão ESG, sigla em inglês para ambiental, social e de governança, vem pesando muito contra a imagem global do país e o governo não faz nada. Lira e Pacheco também se reuniram na semana passada, por 2 vezes, com os presidentes dos maiores bancos do país. A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, informou que os encontros foram marcados para os CEOs dos bancos conhecerem os novos presidentes das casas e também para que o setor transmitisse a eles as principais preocupações com a conjuntura. País política para empresários, é preciso controlar o presidente. Donos de empresas, banqueiros e executivos veem na mudança no comando do Congresso um novo canal para as suas demandas. Foto, Folha Press / Sérgio Lima. Jair Bolsonaro Credit, foto, Folha Press / Sérgio Lima. Por Jornal do Brasil, publicado 28, mar, 2021,072.03. Nas últimas semanas, empresários, banqueiros, economistas, a elite do que se convencionou chamar de mercado financeiro deixaram claro que a paciência com o governo Jair Bolsonaro chegou ao fim. Uma carta escrita por um grupo de economistas, mas também assinada por pesos pesados do PIB nacional, cobrando uma mudança radical nos rumos da administração federal, tanto no plano do combate à Covid-19 quanto na área econômica, se tornou a face mais visível dessa insatisfação. Mas as conversas e articulações vão muito além disso. A mudança no comando do Congresso, com a chegada de Arthur Lira, progressista-sal, à Câmara e de Rodrigo Pacheco, de MMG, ao Senado, abriu, segundo empresários, um novo caminho para suas demandas. Não à toa, segundo apurou o Estadão, os 2 parlamentares já se reuniram em pelo menos 9 oportunidades com grupos de banqueiros, donos de empresas e executivos. Nas conversas, o tom é de que é preciso controlar o presidente. Mais sobre o assunto, 28 de março de 21. Cristo Redentor iluminado de verde alerta para doença rara confundida com esclerose múltipla. 28 de março de 21. Voz influente no Partido Democrata pede intervenção dos Estados Unidos no Brasil. 28 de março de 21. Queiroga promete 11 milhões de vacinas para a próxima semana. Um empresário que participou de um encontro com os dois na semana passada, em São Paulo, disse, na condição de anonimato, que o que se está buscando, diante da gestão catastrófica da pandemia, é um diálogo com o legislativo. Por meio de Lira e Pacheco, que são duas figuras que se mostraram sensatas. Segundo ele, com o presidente nenhum diálogo foi possível, já que Bolsonaro não consegue se aprofundar em nenhum assunto e só faz piada e fala palavrão. Lira e Pacheco sabem da gravidade da situação e estão funcionando como interlocutores, disse. De acordo com esse empresário,
um dos pontos que mais tem preocupado os empresários é a imagem nefasta do Brasil no exterior, o que prejudica diretamente os negócios. E essa imagem ruim está muito ligada ao ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e a Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Segundo ele, a questão ESG, sigla em inglês para ambiental, social e de governança, vem pesando muito contra a imagem global do país e o governo não faz nada. Lira e Pacheco também se reuniram na semana passada, por 2 vezes, com os presidentes dos maiores bancos do país. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que os encontros foram marcados para os CEOs dos bancos conhecerem os novos presidentes das casas e também para que o setor transmitisse a eles as principais preocupações com a conjuntura. The Daily Poster: companhias teatrais se reinventam para sobreviver à pandemia. The Daily Poster: Botafogo vira no fim e segue na luta pela semi do Campeonato Carioca. The Daily Poster: análise por falta de censo, ficamos sem censo no encontro. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, disse que os bancos não estavam ali para pedir regras novas ou para fazer lobbies. Os bancos, afirmou, querem previsibilidade para mitigar as incertezas e evitar novas crises de confiança em relação ao Brasil. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap, que participou de um encontro com Lira e Pacheco na semana passada, disse que as conversas ocorreram enquanto a gravidade da pandemia vai desorganizando a economia gradativamente, e que as diferenças políticas, neste momento, têm de ser colocadas de lado. Temos de dialogar para mobilizar a sociedade, trabalhadores, governos, parlamentares e empresários numa frente de solidariedade se quisermos vencer essa crise, que já ganhou características de crise humanitária, afirmou. As divergências e brigas políticas podem ficar para depois. Rubens Menin, presidente dos conselhos do Grupo MRV e da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, ABRANC, outro presente a um dos encontros em São Paulo, avaliou que o momento do país é crítico por causa do número de mortes. Questionado se tem confiança de que o governo de Jair Bolsonaro será capaz de controlar a crise sanitária e econômica, Menin evitou citar o nome do presidente e se classificou como um otimista com o Brasil. Ele disse acreditar na aceleração da vacinação nos próximos meses e insistiu no discurso que vem fazendo desde o começo da pandemia. Não pode haver confusão entre os governos estaduais e federal. As brigas vão ter de acabar ou a sociedade vai cobrar. Embora oficialmente os empresários digam que os encontros com Lira e Pacheco são institucionais, nos bastidores fica claro que os dois são vistos como parte fundamental da solução para a crise do país. Mas a saída pelo impeachment ainda é vista com ressalvas. De acordo com um empresário que participou dessas conversas, o impeachment é um processo longo e desgastante que poderia prejudicar ainda mais a situação do Brasil, e o presidente ainda tem uma fatia grande de apoio popular. Nos bastidores, fica clara também a irritação com o governo. De acordo com o presidente da uma maiores associações nacionais do comércio, a paciência com Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, está acabando. Para ele, o que move o empresariado é a economia, e a obviedade do fraco desempenho e a ausência total de plano e capacidade de gestão começam a movimentar até os setores que ganham na crise. Mas há quem faça críticas às claras.
O despreparo de Jair Bolsonaro está levando ao colapso da saúde e da economia. Seus erros estão fartamente documentados. Chegou a hora de dar um basta a tudo isso, disse Ricardo Lacerda, fundador e presidente do Banco de Investimentos VR Partners. O presidente precisa assumir um compromisso com a ciência e com pessoas que trabalhem e deixem a ideologia de lado. Se for incapaz disso, melhor deixar o cargo. Agência Estado.